Fala aí, galera do Ranking, beleza? Fizeram uma pergunta pra gente aqui bem interessante de sociedade, economia, que é a seguinte: o que causa a pobreza? E é uma pergunta interessante porque a premissa ela é errada. O que causa a pobreza? É difícil falar isso, pode não ser muito politicamente correto, pode não ser muito elegante, mas é a verdade. A verdade é que nada causa a pobreza. Nada causa porque a pobreza é o estado natural do ser humano. Infelizmente, não é uma coisa boa, né? A gente quer eliminar a pobreza, a gente quer que as pessoas vivam bem, que não tenham sofrimento, mas se você olhar a história humana, nós estamos aí por quase 100 mil anos, né, da nossa espécie, o Homo sapiens, dizem os antropólogos, né, os arqueólogos e tal. Desses 100 mil anos, 99% desse tempo, ou 99,8%, vai até 200 anos atrás, o ser humano ele vivia na miséria, na doença, na guerra, na fome e na ignorância. Então era uma existência de muito sofrimento. O cara era menos feliz? Ele não conhecia outra coisa, então não dá pra dizer quem é mais feliz, menos feliz, mas o fato é que a vida pré-revolução industrial, pré-modernidade, era uma vida dura. Você como mãe ia enterrar aí a maior parte dos seus filhos, em algum momento ia morrer, você ia viver pouco, você ia passar a vida inteira com fome, ia ter grandes pestes aí que iam acabar com os alimentos, você ia ter todas as pessoas da sua aldeia, um monte de gente morrendo de fome, muita invasão, muita guerra, muita violência. Existe um mito aí dos progressistas que tem essa coisa de, para poder criticar o mundo de hoje, então o cara vai meio que endeusar a sociedade primitiva, então vai acabar endeusando o índio, né? E não tem nada a ser contra índio, né? O índio tem que ser defendido, protegido, mas não adianta nada a gente sair endeusando, né, essas sociedades primitivas por dois motivos. O primeiro, porque um retorno, né, à economia primitiva, à economia de subsistência, de coleta, implicaria necessariamente morrer de fome a maior parte da população mundial, porque sem as técnicas modernas, né, o agronegócio, os tratores, o fertilizante, as grandes fazendas, a grande cadeia de produção, sem esse mundo moderno a gente não consegue alimentar os 8 bilhões de pessoas. Então, você como um cara que, não, vamos voltar para a tribo, que era lindo, e os índios, você vai ter que se voluntariar talvez para morrer primeiro, porque não tem como alimentar todo mundo. O segundo motivo é que simplesmente não é verdade você enxergar a sociedade primitiva como uma sociedade, era ecológica, era amigo da natureza, era pacífico. Não, isso é muito documentado pelos arqueólogos, né? Tem um livro, por exemplo, do Jared Diamond, ele estuda índice de assassinato em comunidade de índio da Nova Guiné e os índios da América do Sul. Tinha muita guerra, muita gente se matando, né? Era o índice maior do que você vê hoje nos países mais violentos do mundo. Então isso não é para criticar essas sociedades, nada, é só para colocar em contexto e a gente entender, né? Voltando ao ponto original, o mundo pré-moderno era um mundo difícil que talvez muitos de nós não vamos querer voltar, né? Você quer viver até os 30 e poucos anos de novo, perder metade dos seus filhos para doença, tá sempre com fome. Então a gente às vezes perde de perspectiva, então fica vendo a mídia tão negativa, essas notícias, as manchetes, a gente esquece de levar em consideração os fatos, né, objetivos, os fatos bem documentados de que o mundo está ficando mais rico, a miséria está diminuindo no mundo, ela é hoje na base de 7 a 8% da humanidade, já foi mais de 90%. A proporção de seres humanos na pobreza diminui ano a ano, a alimentação melhora, a expectativa de vida melhora, a saúde melhora, a educação melhora, então a gente está evoluindo. Então a pergunta é, o que causa a pobreza? Nada. O que nós temos que realmente perguntar é o que causa a riqueza. Como é que o ser humano conseguiu escapar desse ciclo de pobreza, como ele conseguiu embarcar num ciclo de riqueza e como a gente pode garantir que a nossa capacidade infinita para estupidez não vai nos fazer regredir, né? Porque já teve períodos da história humana em que as pessoas regrediram. Tem sociedades inteiras que entraram em colapso e morreu todo mundo de fome, né? Existem ilhas no Pacífico, por exemplo, que você tinha ser humano lá, tribos tradicionais e tal, e os caras literalmente queimaram todas as árvores, mataram todos os bichos e morreram de fome, né? Isso está bem documentado num outro livro do antropólogo chamado Colapso, né? Como as sociedades desaparecem e tal. Então, voltando ao ponto central, o que causa prosperidade? Tem vários mitos sobre isso, né? De clima, de raça, tudo besteira, mas já se sabe que tem um tripé de coisas que a gente tem que apostar nossas fichas. Instituições fortes, não acreditar em salvador da pátria, não ficar endeusando o político, você confiar e refortalecer as instituições democráticas num país. Às vezes a gente fica aqui no Brasil com essa tendência autoritária, não, porque se vier um cara do bem, vai pegar os tanques e aí vai acabar com essa bandalheira. Isso é tudo balela. Não existe nenhum país rico no mundo, tá, pessoal? Os países realmente desenvolvidos, todos são democráticos, todos são democracia. Então você tem instituições democráticas fortes, um povo que vive, né, na mente e no coração a democracia, é muito importante. Segundo ponto, investimento claro na educação de base, na educação profissionalizante, investir nas crianças, é um ponto do tripé. E por fim, o livre mercado, a liberdade econômica, né, você facilitar os empreendedores que querem investir, arriscar, produzir, né, no país, é fundamental para um país ser próspero, que é um pouco a contramão do que a gente faz aqui no Brasil, né, que tem político aí dando canetada, cagando regra, querendo controlar nos detalhes e infernizar as pessoas que estão produzindo riqueza. A gente tem que ir na direção dos países desenvolvidos, né? Canadá, Nova Zelândia, Japão, Coreia do Sul, Singapura, essa direção da liberdade econômica. Não é à toa que todos os 10 países com maior liberdade econômica do mundo, no ranking de liberdade econômica, são os países mais desenvolvidos, mais avançados, com melhor desenvolvimento humano, com melhor índice de saúde e educação do planeta. E você pode ter um estado um pouquinho maior, um pouquinho menor, varia bastante, né? Tem países que cobram um pouco mais de imposto e dá mais serviço, tem países que cobram menos imposto
imposto e dar menos serviços, aí é uma questão de gosto político. Mas o fato é que em todos esses países, eles não infernizam a vaca leiteira, não infernizam, não atrapalham a galinha dos ovos de ouro, que são os empreendedores, né, que são os motores da economia. O empreendedor, ele investe, arrisca, põe todo dele na reta, contrata pessoas, lidera uma equipe nova, cria produtos e isso gera prosperidade para todos. Esperamos que esse vídeo possa ser interessante e que a gente possa contribuir aí para a melhoria do nosso país, apostando em receitas que deram certo e não apostando em receitas que voltam para o passado aí, vídeo que está sendo feito em alguns países vizinhos nossos que estão sendo destruídos. Se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.